Lopes Bigode, Centro de Educação Matemática 100. Pelo professor Marcos Vieira Teixeira, aqui da Universidade Estadual Paulista, Campus de Rio Claro. Pela professora Miriam Godoy Penteado, também da Universidade Estadual Paulista, Campus de Rio Claro. Pelo professor João Ricardo Viola dos Santos, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o mediador da mesa, João. Boa tarde. Então, como a gente já combinou, a fala vai ser do Bigode primeiro, do Marquinhos e depois da Miriam, tá? Então, eles vão falar primeiro e depois a gente vai abrir para a discussão. Bom, então, passo a palavra para o professor Bigode. Alô. Bom, enquanto liga lá, eu queria antes de mais nada agradecer a comissão orientadora, principalmente na figura da Cláudia. Agradecer contar com os amigos aqui, depois de longa data, o Jorge, o Carlos. Quero dizer para vocês que estou encantado. A mesa redonda de ontem foi maravilhosa, hoje de manhã também. Eu vou contar uma história muito rápida a respeito da minha presença nesse evento aqui, que vou contar aqui umas coisas que talvez eu não devesse contar, mas vou contar. Eu não pretendia estar aqui, certo? Esse aqui é o momento piegas, tá bom? Eu não deveria estar aqui, porque desde o primeiro momento do convite eu falei que eu não tinha condições de me preparar para o evento. Estou realmente com uma situação na vida meio complicada e não só não tinha condição de me preparar, como não me preparei. E o que eu entendi como me preparar foi vir um dia antes e ouvir quem está mergulhado no modelo de campo semântico, sentir esse mergulho e me posicionar em relação a isso. Tá? Então é mais ou menos isso que eu vou fazer. Então, vamos deixar bem claro, né? Diferentemente de muitas das participações aqui, eu não me sinto um pesquisador ou um pensador do nível das colocações que nós ouvimos ontem, né? Eu estou fazendo outras coisas na minha vida. Eu faço muitas coisas na minha vida, muitas talvez vocês queiram estar fazendo também, mas assim, eu não estou com esse ritmo, não estou fazendo o trabalho de pesquisa direto, eu não estou lendo, eu não estou nas bancas, eu não estou lendo as dissertações de mestrado, os doutorados, etc e tal. Então o que eu posso falar para vocês um pouco, tá? É assim, como é que eu vim acompanhando o nascimento desse modelo de campo semântico, colocar claramente os meus pontos de aproximação, tá? E eu não vou colocar os meus pontos de afastamento, porque eu não os tenho. O que eu tenho são questões, dúvidas, mas dúvidas próprias de quem não mergulhou. Essa aqui é a grande verdade, né? Então, por exemplo, nos primeiros e-mails que eu troquei com a Cláudia, eu falei para ela assim: olha, o que tem para ela ler? Aí ela citou alguns artigos, poucos artigos. O Rômulo escreve pouco, para 20 anos é pouco, né? Os artigos que ela indicou eram artigos que eu já tinha lido quando saíram, né? Os dois artigos que saíram nos livros aqui do programa. Aquele artigo que foi o primeiro, eu acho, que ele se apresentou, da revista Dynamics, que saiu lá em 93, né? Mas eu não li nenhuma tese, né? Mas eu vou dar um toque para vocês sobre outras coisas muito interessantes que eu vi que na apresentação que vocês fizeram ontem não aparece um artigo muito interessante que o Rômulo escreveu, só que não para uma publicação acadêmica, para uma revista de educação de uma escola na Bahia, tá? E que eu acho que vocês deveriam ler, porque daqui a pouco eu vou falar porque que eu acho que é importante ler aquele artigo que ele escreveu, foi publicado no ano passado, né? Bom, então, estou falando aqui, eu não tenho mergulho, mas acompanhei a história, né? Aí, na conversa com ela falou assim: me coloca algumas ideias-chave. Aí ela me mandou 5 ideias-chave e eu devolvi umas 10 perguntas.
E, de certo modo, você vai me desculpar se parecer, ela não me respondeu nenhuma pergunta, assim, eu não posso responder agora. Se eu posso, o que eu posso dizer é que a gente usa o modelo. E quando ela fala assim, o que eu posso dizer é que a gente usa o modelo, eu compreendo a partir do que eu ouvi aqui, a partir dessa ideia que o Rômulo está batendo na tecla. Não é um modelo para ser estudado, não é um modelo para, né? É claro, ele é para ser compreendido, né? Mas o que vale é esse modelo em ação. Nesse sentido, eu começo a compreender um pouco mais. Mas deixa eu contar um pouco, né? Sobre isso. Eu vou ter que falar um pouquinho da minha vida com o Rômulo, né? Essa vida muito, aqui um pouco das pré-histórias, né? Eu conheço ele há exatos, qualquer coisa tipo 37 anos. Eu o conheci no mesmo ano que eu conheci a minha querida professora Ioli, que fui aluno dela, e ele também, a gente veio junto. Então, ali no I, tivemos muita atividade política juntos, e em algum momento, isso daí, ó, na primeira linha deve estar passando aí uns 10 anos, uns 8 anos, né? Nós entramos no IME em 1975, né? Aí nós já éramos pessoas que pensávamos em educação matemática ali no meio daquele mundo de matemáticos. E de certo modo, o nosso vínculo com a educação matemática era uma resposta política, fazia parte da atividade política, né? Dar um sentido para a matemática. Não sei se com relação a ele, mas muitos de nós, eu por exemplo entrei na pura, falei, não, a pura está me deixando aqui dentro de uma redoma, vou para a aplicada. Aí eu descobri que a aplicada era uma pura que tratava de outros temas. No fundo, a aplicada lá do IME, até um certo ponto, é uma matemática pura, né? Né? Mas muitos de nós ali começávamos a ter atenção para a educação porque estávamos discutindo um momento político, ditadura, clandestinidade, grupos de discussão política. Meu primeiro contato com a educação matemática, propriamente dita, é de 1977, né? É uma história que vale a pena contar uma hora qualquer, por aí vai. Eu estou trabalhando na Novo Horizonte, o Rômulo está trabalhando no Sarmento, depois ele vai trabalhar no Gávea, depois no Colégio de Aplicação. Nós estamos discutindo, sem existência de uma teoria ou de um grupo ou de coisa parecida, nós estamos discutindo educação matemática, né? E discutindo um com o outro, o que pensa, etc e tal. Tem um comentário que eu fiz no e-mail dela, com ela, tipo assim, mas isso que você está falando, eu ouço o Rômulo falar antes de fazer doutorado. Isso para mim é um senso comum das trocas. Eu até arrisquei no e-mail com ela uma hipótese, né? O Rômulo sempre colocou essa questão do ouvir o outro, do olhar, do tentar ver o que é que esse cara está falando e não o que é que eu sinto que está faltando. Isso daí praticamente o tempo, a vida isso está dentro. Era a nossa visão do mundo. Ele teve, sei lá, em casa, fiz alguma relação com a mãe psicóloga, ele tinha um olhar diferente quando a gente falava, enquanto nós estamos querendo aprender, eu era mais afoito assim, um modo legal de ensinar isso, etc e tal, e ele estava olhando o que os caras estão falando. Em algum momento, não sei se antes ou depois, não sei que eu mesmo incorporei isso naturalmente, mas para mim, aí é que entra um ponto. Para mim, isso que hoje se chama de modelo teórico dos campos semânticos, eu não sabia que tinha acabado o termo, meus T's ainda estão aí, né? Para mim era uma espécie de senso comum sobre uma certa maneira de fazer educação matemática, tá? E eu continuo um pouco com isso. O que eu vi nesse meio tempo, né? Esse senso comum com o tempo e ganhando uma estrutura, tem uma estrutura que vai sendo visível. Fico imaginando ele como um cara que está lapidando uma pedra. Eu vi a pedra bruta, ele vai lapidando. Quando eu abri o livro hoje, ontem de madrugada, eu vi o nível de lapidação, porque eu tinha 5 palavras, 5 características do modelo, né? Legitimidade, produção de significado, uma definição de conhecimento de texto, e hoje, nesse primeiro artigo aí, você já viu
do primeiro capítulo do livro, que ele está lapidando, refinando. Obviamente isso é produto de embates, de reflexões, de questões, e ele vai tornando mais claro para as pessoas, mas também para ele, suponho, né? Muito bem. Essa relação nossa, ela extrapola a parte da educação matemática, né? Nós temos uma intimidade. Eu morro de orgulho de saber que os filhos dele mandam mensagens no Facebook me pedindo autorização para me colocar como tio naquele, né? Mas tudo isso eu coloquei aqui para dizer assim, eu tenho uma memória dessa trajetória desse modelo, né? Em algum momento eu quis incorporar isso. Quando eu fui discutir o meu doutorado, eu quis tentar ver, e eu reagi muito ao fato de que o Rômulo quase sugeriu para eu usar o modelo dele para fazer a leitura das coisas que eu tinha. E eu reagi isso inconscientemente, por não estar compreendendo, por eu achar que tinha lacunas, né? Eu acompanhei as primeiras discussões que ele teve. Eu me lembro bem ele debatendo com o Paulo Boeiro, que o Paulo Boeiro também tinha uma definição de campos semânticos. Eu me lembro de vê-lo no PBL em Portugal, debatendo, discutindo as ideias. Eu estou lá vendo o que o Paulo Boeiro está falando, estou querendo que o Rômulo me explique qual era a diferença. Mas o fato é, talvez a questão não fosse essa, não era isso que era para acontecer, né? Ficar fazendo um contraponto de modelos, interpretações, etc e tal, né? Eu sofri uma primeira transformação pessoal, porque eu tentei adotar também uma visão sobre, mas sem preocupação de construir. Eu apenas criei uma espécie de rótulo que dizia para mim quase tudo o que eu queria, esperava na educação matemática, isso em várias frentes. Eu como professor, eu como autor, eu como formador de professores, né? Num primeiro momento, minha maneira de ver as coisas, de organizar, de discutir, de fazer artigos, eu chamei de ambiente lacatosiano. Aí o Rômulo orientou, a primeira tese foi uma dissertação de mestrado que ele orientou, foi da Virginia Cardia. E ela faz um trabalho, Cardia. Ela faz um estudo sobre pessoas que usam lacatos. Ela entrevista essas pessoas, tá? E aí ela conclui que as pessoas estão usando lacatos indevidamente. E eu era para ter sido um entrevistado, não fui por uma série de circunstâncias, não apareci como público ali da coisa dela. Mas aqui, lendo a tese dela, eu tinha escrito um artigo publicado na Espanha em que eu usava esse termo, ambiente lacatosiano. Quando houve uma oportunidade de publicar esse artigo em português numa revista brasileira, eu tomei a liberdade de mudar o termo e eu passei a usar o ambiente de inspiração lacatosiana, dei os créditos do porquê que eu estava mudando minha posição, etc e tal, né? Mas hoje eu estou tentando mudar isso daí também, estou chamando ambiente de inspiração lacatosiana, salpicado do que eu entendo que é o universo freudentaliano. Bom, vocês devem estar achando que estou fazendo uma salada. Eu estou falando das minhas influências, de como é que a Lacacos me fez ver a matemática, de como é que Freudenthal me influenciou em relação à educação matemática, né? E eu procuro fazer uma salada aqui brasileira, ao nível da minha vivência, em que isso daí poderia se traduzir num ambiente de verdades provisórias, ou do que eu estou chamando hoje de matemática irreverente. E o que é isso, né? Eu pretendi abrir essa fala aqui, propondo que vocês que estudaram o modelo lessem e me dissessem o que é que vocês estão lendo desta folha de papel escrita por uma menina de 11 para 12 anos. Né? Isso aí é um pedaço, é uma folha de caderno que eu encontrei no meio do caderno de uma menina de 11 para 12 anos,
11 para 12, porque é final da quinta série. Estava lá, aquilo lá. Por que eu estou colocando isso aí? Eu quero que vocês estudarem e me digam assim, quem era o interlocutor dela, para quem ela está falando, que texto é esse. Eu queria fazer um seminário só com essa página, né? Eu vou ler rapidamente, depois eu não vou explicar, mas eu quero só que vocês fiquem inquietos com relação a isso, né? Está escrito lá: pegar um polígono de número ímpar, diminuir ele mais ele menos 1, exemplo, número 7. Faço 7 mais 7 igual a 14 menos 1 igual a 13. Diminuiu o 13 de 7 vezes 7, ou seja, de 49, que é igual a 36. Se esse resultado for divisível por 4, você faz uma sequência, sem precisar usar todos os pontos. Calma aí. Calma aí. Observação: o menor número a fazer deve ser 5, pois o 3 não tem sequência e o resultado da conta não pode dar 4 ou menor de 4. Exemplo do problema: aí lado 1, exemplo com 7, todos os lados devem ser iguais, lado 2, lado 4, lado 3, 2, aqui, entre aspas. Observe o lado 1, tem 3 bolinhas utilizadas como um lado, o lado 2, 3 e 4 tem os itens iguais. Propo eu: todo número ímpar vezes ele menos ele mais ele menos 1 é igual a um número divisível por 4. Exemplo. Eu adoro isso daí, gente. Sabe por quê? O que eu gostaria mesmo, eu estou discutindo coisas assim naquela tese que eu defendi. Eu estou discutindo crianças fazendo matemática sem pedir autorização para quem detém o conhecimento matemático. Daí o termo matemática irreverente que eu estou usando para esse tipo de coisa. Matemática irreverente no sentido de não reverência. Ok? Tá? O que é que autoriza uma criança, um adolescente a fazer proposições? Esse propoeu tem uma longa história. Se eu mostrar para vocês a sequência dos cadernos, você vai ver um monte do tipo assim: propo Jorge, propo Ione, propo não sei o quê. Tá? O que é propo? É a ideia da proposição. Eu pensei algo, eu enuncio publicamente, aquilo ganha um status e um status e um registro. A fala, a gente tinha o hábito de usar a lousa como um rascunho público visual. Então a fala vai para a lousa, o que está na lousa eles registram para eles, tá? E não há uma disputa. O que há é um movimento de a produção desse conhecimento, ela é coletiva. Apesar do próprio eu, ela é coletiva. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu analisei 4 textos de 4 alunos sobre uma mesma aula, tá? De um determinado assunto, e eu usei o modelo do Heidegger, que o Rômulo citou, porque a Thaís que ele citou aí é minha ex-mulher, e ela me deu o suporte linguístico. Eu usei análise crítica de discurso para analisar, e aí a gente analisou tempos verbais, a gente analisou um montão de regularidades da linguística para poder fazer inferências sobre o que estava ocorrendo na sala de aula. A ideia, como eu trabalhava com escrita, e a escrita fazia parte do processo de produção de matemática, como é com os matemáticos, porque os matemáticos estão lá, tem um problema, ou eu tenho uma hipótese, aí eu demonstro essa hipótese, demonstrei esse teorema. Agora, qual é a próxima etapa? Escrever isso para seus pares. E isso daí é um outro problema tão complexo quanto. Foi isso que aconteceu com o Andrew Wiggins, que intuiu que tinha a noção, etc e tal, e o trabalho maior dele foi como eu vou comunicar isso para os meus pares. Tá? Então a atividade nesse ambiente de inspiração lactosiana, que eu estou chamando, o trabalho escrita, ele é parte do trabalho de fazer matemática. Então eu trabalhei com os textos que os alunos escreviam. Para que tipo de audiência? Bem, aí eu fui muito influenciado por Arthur Powell, que trabalhava com escrita. Comecei a mexer com escrita por causa do Arthur Powell. É uma audiência genérica. Ela está escrevendo imaginando que alguém vai ler. Ela tem intenção didática. Bom, tem um montão de coisas que eu escrevi. Tenho um estudo
feito de acordo com o modelo do Godino, sobre essa história aí, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, não vou mostrar tudo, porque é bastante grande, é só sobre essa atividade, tá? Isso daqui tem quantas páginas? Tem 18 páginas. Oi? E nesse estudo, qual é a nossa ideia? Isso daí é uma pergunta que eu vou deixar no ar, que assim, nesse ambiente de inspiração lacatosiana, e eu acho que ele pode ser muito bem discutido da perspectiva do modelo dos campos semânticos, eu gostaria de submeter e refazer essas leituras a partir do estágio que está a discussão do modelo dos campos semânticos, mas nesse ambiente aí, eu não estou só querendo interpretar ou lendo o que os alunos estão fazendo. Não é só isso. Tem muito mais. Eu acho que o modelo dos campos semânticos ele é uma coisa poderosa, tá? Para que os professores tenham um papel fundamental na gestão da sala de aula, em administrar as interações, etc. e tal. Mas aqui também tem uma questão que eu não sei ainda, porque não li o suficiente, que é a questão da tarefa. Qual é o lugar da tarefa? E aqui para mim a tarefa tem importância. E essa tarefa, ela entra, bom, primeiro ela surge do debate entre os alunos, mas ela é inicialmente parte da cultura do professor. Como eu tenho uma cultura matemática relativamente sólida, tá? E eu falo cultura matemática, eu falo cultura da matemática, da história da matemática, da cultura, da história, da arte, etc. e tal. Então isso daí acaba desembocando em determinadas coisas. Agora, o que acontece com o professor que não tem a cultura matemática? Né? Ele vai poder gerenciar, é possível que ele vai gerenciar, mas ele vai ter uma concepção de onde os alunos devem chegar que vai comprometer. Então eu quero saber um pouco, não basta eu não me sinto satisfeito em apenas assim, o que é que o professor está pensando. Por quê? Porque eu sou um intervencionista, eu quero mudar a escola, eu quero mudar o currículo, eu sou um engenheiro também, eu quero fazer isso. Eu não estou satisfeito com. Eu tenho uma visão crítica sobre a escola tal como ela está estruturada, sobre a cultura curricular. Eu não quero ensinar melhor para os professores, para eles ensinar melhor determinado conteúdo. Eu quero que eles tenham a crítica do conteúdo que eles vão ensinar. Né? Então, qual é o conteúdo que as crianças aqui adquiriram? Bom, a partir de uma tarefa boba como essa, do tipo passa 10 traços de borda a borda e pinta da mesma cor as figuras com o mesmo número de lados, a gente chega a conjecturas sofisticadas, tá? Que próprias da atividade do matemático, que leva. Vou dar um exemplo de uma coisa aqui, ó. Por exemplo, isso daqui é uma atividade, tá? Dado uma rede pontilhada, eu tenho que fazer o polígono com o maior número possível de lados. Bem, esse tipo de atividade, tá? Ele leva os alunos a descobrir coisas e a fazer proposições. Daí aquela história do propoeu, etc e tal. Uma proposição possível, está aqui em algum recorte, tá? O aluno fala assim, olha, vamos ver esse aqui do João, propôs João. Vamos lá, propôs João. O polígono com o maior número de lados pode ser construído no pontilhado 8x8, tem 64 lados. Aí o registro do caderno dele, o Fernando conseguiu fazer, tá? Bem, o que é a proposição? Isso aqui é um 400 água produzido por uma criança sem ninguém pedir, tá? Eu insisto na história, fazendo coisas sem ninguém pedir. Isso gerou neles um desejo de saber se uma figura é mais ou menos convexa que a outra. Na história da geometria, você não tem relação de ordem de convexidade. Mas, aí entra aquela coisa da legitimidade. Eu quero que vocês peguem todas aquelas palavras-chave do modelo de campo semântico e olhem o movimento disso aqui. Em algum momento, alguém faz uma pergunta. Nesse ambiente, que eu estou chamando de ambiente de liberdades provisórias, né, os alunos procuram respostas. Ou seja, um problema é algo, é aquela ideia da aldeia gaulesa do Asterix, entendeu? Opa, humanos. Opa, uma pergunta. Então todo mundo esfregando as mãos
e vamos atacar e encontrar alguma coisa. Toda e qualquer fala, ela tem status, ela é registrada publicamente, ok? E, por exemplo, eles adquirem muito a ideia do contra-exemplo. Eles adquirem o hábito de alguém que está junto com eles, né? Então eles derrubam proposições, reformulam proposições, falam em proposição fraca, proposição forte, né? Até que eles resolvem querer decidir quando que uma figura é mais ou menos convexa que a outra. A definição de convexidade nos livros didáticos é uma das coisas mais horrorosas que existe. Aquela história dos dois pontos, etc. e tal, isso sempre me irritou, não é nada, absolutamente nada intuitivo, né? E se você der uma definição de polígono convexo, polígono convexo e não convexo para uma criança, tá? Ela pode memorizar e responder a pergunta o que é um polígono convexo, mas daí ela resolver algum problema ou fazer alguma outra coisa. Das várias discussões que esse grupo fez, aqui tem uma. Alguém resolveu pensar essa figura não convexa, colocar ela num geoplano. Então imagina elástico cercando. Então aquele polígono quadrilátero, ele é o menor polígono que contém aquele polígono não convexo. E aí alguém teve a ideia de medir a área que não faz parte do polígono. Uma hipótese válida, uma verdade que foi verdade até que gerou um incômodo. Como na comunidade matemática, alguém, aí gera um incômodo, alguém encontra um furo daqui, um paradoxo barreiro e por aí vai. Alguém formulou a ideia de que se sentia desconfortável. Ele não achava que essa figura 2 era menos convexa que a figura 1. Baseado na mesma teoria do elástico, né? Então se criou uma definição de figura não convexa. É uma figura, imagina um polígono formado por pinos vértices delimitado por elásticos. Então uma figura convexa, não convexa, exige pelo menos um pino vértice do lado de fora. Consegue entender isso? Ok? Então eles definiram como grau de não convexidade de uma figura o número de pinos vértices do lado de fora. Então essa figura 1 e a figura 2 tem grau de não convexidade 1 e essa figura 3 tem grau de não convexidade 2. Pronto. Isso foi uma criação e daí a gente formula problemas. E eu posso devolver para vocês. Qual é o grau de não convexidade de uma figura convexa? Qual é? Qual é o grau de 0? Né? Então, você imagina, eu descubro um negócio, mas aí eu faço uma pergunta, aí eu vejo que aquele negócio é poderoso para responder. Aí, qual é o maior grau de não convexidade de uma figura de 12 lados? Se eu der um tempinho, vocês vão responder 6. Talvez vocês generalizem. Só que nessa generalização, vocês vão ver que tem uma aberração dos extremos, porque vai ser n sobre 2 para qualquer n par a partir de um certo ponto. Bem, isso que eu acabei de falar um pouquinho rapidamente tem a ver com o que eu chamo de um ambiente de produção de conhecimento matemático, tá? Que eu tenho um grande desejo de ver esse material. Está todo escrito hoje. Esses alunos estão... Quantos anos tem sua filha? 31. A filha dela era parte dos 70 alunos dessas coisas aqui. Mas então... eu sou capaz de pegar os 12 itens agora que eu vi no primeiro capítulo do Rômulo e fazer uma releitura de todo essa história toda, tá? Falando assim, legitimidade. Onde é que eu estou vendo legitimidade? Tá? A questão de produção de significado, né? Produção de significado. Mas aí eu quero dizer para vocês que eu estou vendo a questão do que acontece na sala de aula de múltiplas perspectivas. Eu só vou mostrar um slidezinho aqui. Cadê? Opa! Cadê? Vai, cadê? Aqui. Centraram. A Bíblia é mais complicada, né? Isso daqui não é um esquema que eu usei, que eu criei para essa palestra. Eu copiei de mim mesmo. A vida do professor é muita coisa. Eu quero fazer uma trama dessas, pensando a sala de aula do centro ou o aluno do centro, né? E aí eu quero pensar
o fenômeno, a sala de aula, o que acontece na sala de aula e o conhecimento que sai daí, à luz de tudo que tem uma interferência relativamente razoável, né? Então, eu não vi nas coisas que li, não estou dizendo que não tem, apenas estou querendo, vou garimpar. Eu vejo vocês muito, assim, eu estou olhando o professor, o que ele está fazendo, estou olhando o aluno, o que ele está falando, mas assim, eu quero colocar outros componentes, né? A questão da tarefa, a questão do currículo, a questão do material que media, tá? E eu não quero, Bigode, não quero achar que isso é indiferente. Por quê? Porque eu tenho escolha, eu estou pensando na escola. Eu não quero só constatar o que o professor está falando, tá? Eu quero transformá-lo, porque é o meu desejo, eu quero transformá-lo. Talvez ele não queira, talvez ele esteja satisfeito. O Rômulo é o primeiro que fala assim, não tem coerência o que esse professor está falando, mesmo que você não concorde com ele. Isso eu ouço desde criancinha. E ele tem razão. E eu estava errado. Mas, se eu tenho, eu pessoalmente, se eu tenho um projeto de intervenção, de transformação da educação matemática, eu quero mais. Então, eu gostaria, não vou estudar o livro, mas eu vou ler, compreender melhor, eu vou querer fazer uma leitura das coisas que me são caras, né? Aquela ideia, eu acredito sim que os alunos são capazes de produzir conhecimento matemático complexo na sala de aula, tá? E quero fazer um modelo para isso, a partir da escrita deles, não sei se é possível, né? Mas quero também saber qual é o lugar de coisas que eu acho importante na tarefa, da visão do currículo, etc. Falei. Bom, então agora a gente vai passar para o Marquinhos. Eu não vou projetar nada, nem aquela imagem escrutiante que eu quero também agradecer a oportunidade e, de certa maneira, também agradecer o risco que vocês estão correndo e como eu falar sobre as contribuições do modelo de pensamento para a educação matemática. Mas eu não vou falar sobre isso, porque seria uma loucura, né? Abordar esse tema, demandaria um tempo muito grande em termos de leitura, né? Bibliográfica para poder falar, que é produzido por essa matemática, para falar sobre essas contribuições. Mas eu acho que eu posso falar sobre a contribuição, não do modelo, certo? Mas que, no caso bom, que teve e tem, né, para as minhas ideias de hoje. Mas eu vou contar uma história, certo? Esse relacionamento no tempo, algumas coisas que vocês não sabem, né? Estão surpresos. Eu tenho uma formação mais ou menos quase igual da Ione. Fiz mestrado em matemática, topologia algébrica, certo? Não existe campo mais estéreo em matemática hoje que topologia algébrica, certo? Cadete de pedra. Então, minha formação é isso, fiz bacharelado, licenciatura, sempre gostei da aula, e da aula de matemática só quando fui para a universidade. Durante a época estudante, dei muita aula de física, inclusive em faculdade, mas era sempre física. Não sei porquê, as pessoas sempre contavam, era para dar aula de física. E entrei na Unesp em 80, já faz algum tempo, né? Suficiente até contar no tempo anterior para me aposentar, muito breve. Então, eu já tenho bastante tempo, né? De Unesp, bastante tempo também. Entrei, na época, tem nada de prestar exame de qualificação de mestrado, comecei na aula de cálculo. Minhas aulas de cálculo eram assim: entrava o livro, era não Socópolis, era um livro que o professor Campinas tinha traduzido, né? E chegava lá, começava em turma de engenharia, certo? Engenharia elétrica, mecânica, civil, e chegava
e era livre. Começava limites por 0, técnicos e tal. Começava a ter prova, tinha questão, onde o indivíduo tinha que demonstrar que o limite da questão era tal coisa, certo? E tinha que demonstrar por ela, legal, certo? Não, muitas questões não eram tão simples, eram questões de polinômios, não, simples, polinômios de 2 ou 4, por alguma coisa de função racional. Essa era a minha ideia. Chegava lá, sentava o pau, não queria nem saber, né? Tem anotações até hoje desses cursos, né? As anotações que eu fazia das aulas, eu dava aula dia por dia, certo? E aquela exposição tinha reprovação, a reprovação era alta, mas nada que estranhasse, né? Era comum, né? Que havia então de reprovação, mais tinha, certo? O estranho era não reprovar muito, certo? Alguma coisa tinha acontecido. De lá eu vim para a Ilha Solteira, isso Ilha Solteira. Em 83 eu vou fazer um claro com o objetivo de fazer o doutorado em matemática. Vim em 83 para cá e imediatamente comecei o doutorado em matemática na Unicamp. Em 83, quando cheguei aqui, eu fui professor do Vicente. Uma disciplina na época chamava Geometria Superior, que seria o que falei de Geometria Diferencial. Segui, comecei a dar aula e estava aquele período onde ia começar, 83, 84, isso, um curso de poli. Quando estava aquela discussão da implementação, mas quando eu cheguei não estava nem aprovado ainda, né? Estava esperando a aprovação desse curso, mas eu cheguei, eu fui fazer o meu doutorado, comecei a cursar disciplinas, etc. Fiz 2 coisas nesse período, que era fazer disciplina, fazer prova, me envolver em greve. Essa é a década de 80 greve. Depois eu época do Unesp e tal, me envolver em greve e conversar com os alunos. Eu conversava muito com os alunos que começaram a fazer o mestrado em educação matemática, no início do Dionísio, né? No início, uma das pessoas que eu mais conheci durante o período, Miriam também, um pouco desse período, mas a Miriam era aluna de graduação quando eu cheguei aqui, falava que tomava muito café. Essa foi uma aproximação, depois veio o Baldino foi uma pessoa que eu tive um contato muito grande com o Baldino. Quando o Baldino começou o SMEN, né, e ele me inventou o SMEN, eu assisti muito o SMEN, mas eu tinha minha vida lá, tá certo? Tinha feito disciplina, mas eu fiz a disciplina, prestei aquele primeiro exame de qualificação também, e depois eu fui o que eu ia fazer. Comecei com o meu orientador de mestrado, aí ele foi embora, voltando para a Itália, eu fiquei perdido uns tempo aqui, fui para outro. E eu só sei que eu andei estudando tudo que você podia pensar, tá certo? Dentro da matemática, e um dia o coordenador falou: olha, é o seguinte, você está desligado. Tá certo? Eu havia feito um exame diário, né? O estado está desligado. Então, passei um tempo para o Unicamp, mas a minha ideia de aula nesse período já tinha mudado um pouquinho. Então, quando era da curso de cálculo, eu já começava a ter certas modificações. Uma delas, já no final da década de 89, era inverter o conteúdo. Começar com conteúdo com integrais, tá certo? Depois vinha para continuidade, depois vinha para limite. E depois voltava fazendo isso. Muito por influência de um livro, que é o livro que eu estudava na época da graduação, que era o livro do Moise, né? Muito usado na escola politécnica, uma tradução da professora Elza, né? Tá? Que tinha um toque de leve. E depois, por leitura do livro do Burrão, tá certo? Tinha um livro com uma influência bem muito grande nisso. Nesse período eu tinha muito contato com o Baldino, né? A gente conversava bastante e começamos até a estudar outras coisas. Tinha um outro professor aqui, isso é matemática. A ideia era introduzir conteúdos novos. Escolhi um conteúdo de matemática, vamos aprender, vamos ver a possibilidade de introduzir esse tipo de conteúdo. Bem, como eu disse, eu comecei a inverter em meus cursos, né, cálculo principalmente, a sequência dos conteúdos, mas aquele negócio não funcionava. Por conta do contato com o Baldino tinha assimilação solidária. Para quem conhece, eu não hospital, né? Assimilação solidária, mas é um tipo de trabalho em duplo, com regras muito bem definidas, com atividades muito bem delineadas, certo?
são problemas, tá certo? E o aluno tem que ler o problema, ele se remete ao livro para estudar a teoria e resolve o problema. Esse é um trabalho em grupo, você resolve essa atividade para você e você corrige as atividades, aulas seguintes você entrega a atividade para os alunos, ele faz aquilo, ao final tem aquelas assembleias, né? As assembleias para discutir. Eu fazia muito disso. O Baldino tinha um relacionamento com um grupo, porque você gerenciar uma classe com 40, 50, 70 alunos, né, dividido em grupos que era no mínimo 3 e no máximo 4, era complicado. Então você tem uma maneira de gerenciar, e aí sempre a relação dele com o grupo foi uma relação muito rápida. Eu demorava mais na reclamação com o grupo. Mas eu tinha uma dificuldade tremenda, porque eu imaginava que quando o aluno me perguntava alguma coisa, a tendência nossa é responder, não? Eu tenho uma tendência tremenda de responder. E ele pergunta, você responde para ele. Certo? Mas eu percebia que a resposta, a pergunta, quando você respondia, logo depois a mesma pergunta aparecia, mas de maneira diferente. Né? Comecei a ficar atento a algumas questões relacionadas aqui, de que a dúvida, muitas vezes, o problema não é a dúvida em si, tá certo? Mas aquilo é um sintoma do problema, né? Ou da dificuldade, voltando no linguajar que muita gente não gosta. Né? Então, nessa tentativa de tentar entender qual é a dúvida mesmo de outro, eu me faltava, eu não conseguia realmente entender o que estava ocorrendo. Então, ia lá, registrava atividade, etc., não conseguia entender o que estava ocorrendo. Bem, por volta de 93, o Rômulo chega em Rio Claro. 93, né? Dois. Pode ser. A minha memória permite fazer isso, tá certo? O Rômulo chega em Rio Claro e eu, na época, eu era coordenador do curso de graduação. Nós tínhamos feito um projeto pedagógico, acho que é o primeiro projeto pedagógico escrito, com um projeto para um curso. É um projeto que nasceu dentro de um grupo do pessoal da matemática, do qual fiz parte inicialmente do projeto. Depois isso foi posto para que era a licenciatura bacharelado, o pessoal da educação matemática, né? De então achou ruim, tá certo? E eles foram desafiados a escrever o que eles achavam que era uma licenciatura matemática. E escreveram, né? Um artigo que depois virou polêmico e parte foi incorporado nesse projeto inicial. Aí, como eu era coordenador de curso, coube a mim aparar as arestas, tá certo? Entre o projeto da educação matemática e o pensamento dos matemáticos com relação a isso. Um projeto pronto, aprovado, precisa distribuir. Precisava fazer uma editoração. Editoração, o Rômulo tinha chegado aqui com um Macintosh, tá certo? E a gente usava o Word para DOS, tá certo? Para quem vê hoje, para dar dó, né? A forma que é. E o Rômulo falou, não, nós editamos isso rapidinho, tá certo? E marcamos todo na casa dele, né? E começamos lá, ele começou a editar e começou a ler o projeto. E ele falou, nossa, esse projeto é muito piagetiano. E eu comecei a conversar com ele sobre o porque sobre essa questão da ideia, piagetiano e diz Piaget. Eu havia lido alguma coisa do Piaget por conta dos meus filhos, que tinham começado a alfabetização, tinha lido na licenciatura, e por conta da alfabetização era aquele método Emília Ferreira. Nisso eu fui levado a ler algumas ideias de Piaget. Nessa conversa, eu comecei a falar alguma coisa e falava, isso Piaget não disse. Isso não está na obra do Piaget. Isso não sei o quê. Isso o pessoal, os novos piagetianos, né? O pessoal quando escreve Piaget, mas não está na obra do Piaget. Isso é a ideia de Vygotsky. O que é Vygotsky? Eu falei, eu acho que está. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e vamos começar a ler. Aí, sentou, fomos, Geraldinho e eu, nós fomos ler Vygotsky e comparando com o Piaget. Era o pensamento de linguagem e outro. Não importa, eu não me lembrar, tá certo? Disso. Mas vamos ver. E aí foi um negócio interessante, porque nessa história de ler Piaget e ler mais Vygotsky, tá certo? Realmente muito bom, o Rômulo tinha razão, tá certo? E
E ele sempre dizia para mim, olha, tudo em Piaget, tá certo? O nome Piaget é genético, os estágios de Piaget são estágios genéticos, são estágios de amadurecimento, ele falou isso, são estágios de amadurecimento. Quer dizer, você amadurece estruturas, isso não tem nada a ver com a questão do ambiente cultural que está vivido. A origem da discussão foi essa. Muito lemos, discutimos muito tempo, entramos num grupo lá que estava o Baldino também, a Liz, irmãos, mais tarde. Né? Nessa história de ler, discutir, e o Romulo fala um pouco do modelo de campo semântico, e fala de modelo, vamos dar uma coisa para o ler. Mas não tem isso, não tem nada escrito. Não é na sua tese. A minha tese tem muito pouco, mas eu não posso falar da sua tese, acho que nem exemplar ele tinha da tese, tá certo? Acho que tinha esquete e tal. Eu só sei que eu não li nada daquilo, eu não tinha ideia onde, tá certo? Aí tinha um colega nosso, o Anísio. O Anísio estava muito preocupado, falou, Marcos, você tem que fazer doutorado. Você tem que fazer um doutorado e tal. Um dia ele falou, por que você não faz um doutorado no programa aqui? Eu falei, doutorado no programa aqui? Ele falou, eu conversei com o Romulo, e o Romulo falou que tem que pensar um projeto que nós já comigo. É uma mudança de vida completa. Eu tinha, na época, eu parecia um francês, um americano, com uns problemas. O francês é pomarete, mas não é de molho, não, né? Trabalhava com teoria de galóide diferenciada. Um ponto muito interessante, eu falei, esse negócio aqui vai dar um problema, vai me dar um problema aqui para trabalhar. Aí eu falei, puxa vida. Eu falei, já sei, vou fazer um projeto. Escrevi um projeto. Um esboço do projeto é o seguinte. Eu percebi que os alunos de cálculo variáveis têm muita dificuldade com o programa de Green e aos esboços, principalmente. Portanto, o que eu queria fazer primeiro, uma parte histórica desse teorema, e segundo, seria preparar atividades, né, que levassem os alunos a entender realmente o significado dos teoremas e, principalmente, a empurrar esses resultados, né, que é muito mais difícil. Aí vamos falar, é um projeto legal, vamos fazer isso. Então, o Romulo passou, entrei no programa, foi o meu orientador. Comecei com o Romulo, primeiro ano era preparar atividade e aplicatividade. Então, a gente falando mais a respeito do modelo dos campos semânticos, mas aquele modelo ainda, pelo que ele falou ontem, já não é nem um está na tese, é uma pequena modificação ainda, né, em relação à tese. Mas esse modelo e preparava a atividade e aplicava a atividade. Só que eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que aplicar a atividade e tinha que anotar, né? Fazer as observações, para que eu pudesse utilizar isso posteriormente. Só que eu não consegui fazer isso. E na verdade, na minha sala de aula, eu não estava interessado em fazer observação e fazer um trabalho. O meu problema era de outra natureza. O meu problema era, eu queria entender quais as dificuldades do aluno para que eu pudesse, então, vamos dizer assim, conduzi-lo, ajudá-lo, não sei o porquê que eu pensava. Então, e nessa altura eu comecei a procurar material histórico. Vou a São Paulo e encontro um artigo do Lactos sobre o erro de Cauchy. Eu não vou dizer o que é isso. Aí tinha um grupo, então, que era o Baldino, vamos usar esse grupo também, Baldino, a Lígia, eu, tinha a Tânia, que depois caiu fora, e tinha a Regina também, que acabou caindo fora. Nós estávamos estudando análise no standard, porque a ideia da gente era o seguinte: precisa fazer um curso de cálculo, precisa ser um curso de cálculo infinitesimal. Mas os matemáticos não vão aceitar um curso de cálculo infinitesimal se a gente não tiver um curso de análise também que seja, sob o ponto de vista, infinitesimal. Aí, quando eu achei esse artigo em São Paulo, achei esse artigo lá, trouxe para ler, né? Que é o Lactos tenta fazer uma defesa de que o Cauchy, no certo sentido, estava certo, está certo? Nisso, muito erro nenhum. Baseado na análise não estando. Falou, está tudo aí, análise não estando, não estamos estudando análise não estando. Lemos o artigo do Lactos, fomos ler outra literatura, e isso já me mandou completamente.
e fazendo a questão da observação. Até que chegou no final do primeiro ano, com o Romulo, eu não poli nada de material. Ele falou: você não vai fazer esse trabalho desse jeito, daí você não vai fazer. Aí nós conversamos de fazer um sentido mais histórico, então vamos uma ideia mais histórica. O tempo foi passando e eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada para sentar e escrever, havia colhido muito material, até que chegou no momento o Rômulo ia para voltar para a Inglaterra, eu tinha tempo para terminar, eu tinha que terminar até o final do ano, o Rômulo ia, não, você vai, não. Aí mudou, no final, se você for olhar no meu trabalho, quem está orientador é o Beatano Ambrosio. O Beatano, ele foi a pessoa que teve essa grandeza. Não, pode ficar tranquilo, eu oriento e dá o nome não. Mas a primeira pessoa que eu agradeço no meu trabalho é do Rômulo. O Rômulo é a primeira pessoa que aparece, não? Como você contribui, a pessoa tem que ser o seu orientador. Eu falei: não, isso é a ordem. Eu falei: o meu orientador que assina sabe muito bem o que isso significa, né? Ele não vai fazer nenhuma restrição com relação a isso. O que eu aprendi de campos semânticos, sobre a teoria do modelo de campos semânticos, eu aprendi nessa conversa do dia a dia que até hoje nós fazemos. Até hoje a gente senta, conversa, fala, de tentar entender o que ocorre, tá certo? E eu incorporei isso de tal maneira, junto com outras coisas, e funde isso de tal forma que eu já não sei o que é uma coisa ou o que é outra. Então, para mim, quase tudo diz respeito ao modelo do campo semântico. Vou contar uma outra historinha. Quanto tempo ainda? Faz 5 minutos. Vou contar uma outra historinha. Eu fiz a disciplina aqui que chamava Psicologia do ensino, psicologia, né? Lembra, Carlos? Você tem que lembrar. Muito mais óbvio. A equipe, aí tinha que fazer um trabalho que era um experimento piagetiano. Nós tínhamos lido muito o Piaget, os experimentos dele. Eu já tive tanto com o Romulo, vamos fazer um experimento. Era a Lígia orientando o Romulo, eu orientando o Romulo, a Cláudia na época orientando o Paulino. Esse era o grupo para fazer esse experimento piagetiano. Nós montamos um experimento, uma atividade com móvel, né? Antes do artigo do Romulo. Tinha um Cassol, que era orientando o Romulo. Tinha um Cassol, é verdade. Montamos a atividade para fazer, e fizemos uma análise, só que a análise não tinha nada de piagetiano, percebe? Em vez de fazer uma análise, do ponto de vista nosso, era uma análise do ponto de vista do modelo teórico dos campos semânticos. Só que a gente não podia colocar isso lá. Tá certo? Então a roupagem que foi dada no final, se você for ler, é piagetiana, tá certo? Então a gente se remete sobre estágio, nada, tá certo? Meu trabalho, mestrado, fizemos esse trabalho. Uma professora nossa, excelente, queria que a gente escrevesse e publicasse, não sei lá, nem vamos para frente desse negócio. Um dia eu vou contar. Era uma professora de psicologia de Araraquara que ela fez parte de um partido em si. Eu não sei se era Sinala, Sibeli, Silene. É uma das cidades das secretarias. Era muito legal. Então, é interessante porque quando fez a legenda, nós fazemos aquela cara fala, puxa vida, eu não vejo de Piaget nada. O que tem aqui é uma análise pura, a estrutura é no modelo de você tem uma observação que a gente mais leva em consideração aquela então versão, né, do modelo teórico dos campos semânticos. É claro que a gente vem ao longo desse tempo conversando em outras coisas. Eu vendo esse livro, o que ele escreveu, eu vi a fala da Iole e vi duas coisas. Puxa vida, eu vou lá pegar minha tese e vou procurar. Mas por muito tempo eu não tenho eu vou escolher alguns locais onde aparece para você ter uma ideia. Né? A minha tese é uma tese sobre história,
O título é George Green e o cálculo de varas variáveis, aspectos epistemológicos, uma perspectiva histórica. Esse é o título foi quem foi? Eu ou foi o Miratã? Ou que aspecto lógico é isso que você faz aí. Mas isso não é com relação a isso. Então, eu vou pegar lá no final, eu estou um problema que eu discuto, né? Então, o que eu faço? Eu pego uma parte da obra do George Green, a parte onde aparece o teorema de Green, onde aparece o que ele chama método de Green para resolução de equações diferenciais. Eu pego essa parte, tá certo? E eu faço uma leitura e uma interpretação disso. Só que o meu ponto de vista é o seguinte, tá certo? O meu ponto de vista é um ponto de vista que eu não vou procurar no trabalho dele o que ele quis dizer ou não quis dizer. Tá certo? Isso, né? Essa outra vertente, né? Mais lacandeiro, né? Um tanto baseado nessa leitura do Zizek, isso está perdido, é inacessível, né? É inacessível. Mas eu também não vou procurar nele o que falta nele, o que tem de erro nele. Tá certo? Meu pressuposto é que o Green é o cara que sabia do que está falando. Portanto, é possível, dentro da obra dele, olhando para a obra dele, eu dar uma interpretação tal, tá certo? Que tudo que ele diz pode ser sustentado internamente dentro dessa obra. Então, é o que eu tomaria hoje, eu tenho leitura positiva. Tá certo? A minha ideia não é uma leitura dessa maneira. Ele é uma pessoa plena, né? A gente usava, eu acho que o termo que eu usei na época, o cara não era um cara em falta, tá certo? Não faltava para ele. Né? Mas isso já vem da discussão sobre o Cauchy, né? Do erro do Cauchy, onde já argumenta, não, o Cauchy estava certo. Então, olha, depois de falar sobre função potencial, ele apresenta ser um corpo carregado, esse é o corpo potencial dentro do corpo ou fora do corpo, esse é o contexto onde aparece a parte matemática do problema de Green. Não um problema difícil. Depois de olhar, ele faz a observação que essas duas funções são essencialmente diferentes. Eu vou pôr um comentário aqui. Aí eu acrescento um comentário sobre quando ele faz que são essencialmente diferentes. Atualmente, sob o ponto de vista matemático, essa observação parece estranha, mas sob o ponto de vista de um físico, elas são essencialmente distintas, as duas funções. Né? Já que o potencial nos pontos do interior da superfície é constante, igual a 4π rho pesar, né? Enquanto que no exterior o potencial é inversamente proporcional à distância do ponto considerado até o centro da esfera. Isso só reforça o ponto de vista de que, para Green, mesmo quando está demonstrando afirmações que ele considera como sendo afirmações matemáticas, o campo semântico onde ele constitui significado é a densidade. Então, já é uma lição grande, porque o campo semântico, então tinha o campo semântico matemático, tinha o campo semântico da densidade, é mais ou menos, o Ron pode hoje, mas essa é a ideia. Não tem esse campo, ele não era constituído naquela atividade, certo? Mas era um campo semântico muito mais amplo do que hoje é, né? A questão do campo semântico que se constitui nessa atividade. E para finalizar, eu vou lá no finalzinho, quando eu vou fechar a conclusão do meu trabalho e a conclusão da minha fala também aqui, e algumas questões, então assim, ao final do capítulo 1, então, nas conclusões finais, eu digo assim, quando falava sobre concepções históricas, ele diz que um texto em si é vazio de significado e que é o leitor que constrói os significados. As questões que então se colocam são: toda interpretação do texto é válida? Se existem limites para a interpretação, que limites são esses? O que determina esses limites? Essas são questões difíceis e que devem merecer uma longa reflexão por parte daqueles que fazem da interpretação de um texto o seu trabalho do dia a dia, que é o caso de quem trabalha com história. Eu faço uma referência ao Zizek, faço uma referência ao Humberto Eco, é claro que depois eu vou fazer referência ao modelo teórico do campo semântico. Eu não tinha nem referência para isso, eu não tinha lido nada, mas não faço nenhuma referência
mas uma questão que nasce da questão do modelo semântico para outras áreas, que eu estou falando aqui agora com relação à história, assim, concluo que se aceitarmos argumentos físicos para alguns resultados analíticos, juntamente com alguns argumentos matemáticos, e não nos importarmos com algumas sutilezas que a matemática dos nossos dias considera importantes, podemos produzir um ensaio divino que se sustenta na sua coerência interna. Então é aquela, o que é uma leitura plausível? Certo? A questão da leitura plausível é uma questão que ela não pode sustentar em questões externas. A plausibilidade ou a validade de uma leitura, ela está justamente na sua coerência interna. Agora, existem leituras plausíveis e leituras não plausíveis. Existem outras questões que envolvem esse limite com relação a abordar se a leitura é possível ou não. Nós sabemos que algumas leituras são impossíveis, tá certo? Mas não existe critério objetivo para determinar se uma leitura é possível ou não. O problema que só aí é o que é verdade. Né? O que é verdade histórica? A verdade histórica é o resultado de uma luta, tá certo? De interpretações. O que fala mais alto, né? O que fala mais alto, o poder, né? de uma interpretação, né? O poder, seja político, seja essa que vai dizer, finalmente é aquela que sedimenta, que fica na história. Bem, só para finalizar, aqueles como eu, estão lendo aqui, lidam com a educação matemática, podiam perguntar, numa leitura como essa de um texto de Grimm, contaminada pelo modelo dos campos semânticos, que lições podemos tirar para a nossa sala de aula? Arriscaria uma resposta. Um aluno em sala de aula é um leitor, e como leitor ele está constantemente interpretando. Está constantemente produzindo significado, seja para um texto escrito no livro ou no quadro, seja para explicações dadas pelo professor. Não há como. Tá certo? Então, é com essa possibilidade de estar o tempo todo interpretando, dando essa que nós comunicamos. Então, é para isso que cabe o olhar dentro da sala de aula, se nós queremos ter alguma chance, tá certo? Chance de que o aluno vá naquilo que eu costumo chamar, eu não gosto muito desse, eu acho que há uma interpretação preferencial enquanto professor, né? Enquanto matemática, há uma interpretação que ele chama de preferencial. Muito obrigado. Então a gente vai para a fala agora da professora Miriam. E da mesma forma, como os colegas falaram, eu também fiquei, assim, eu adorei a ideia do evento, né? Mas quando falaram, Miriam, você vai participaria de uma mesa? Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Esses dias eu estava falando com a Cláudia, com a Heloísa. Nossa, eu não sou estudiosa disso, né? Mas eu entendo também que eu participei de algumas bancas e tenho uma certa proximidade por conta das bancas e falei, bom, eu vou lá, né? E eu entendo também que é um momento de festa, é um momento de comemoração, Sigma T. Eu vejo que está em festa e são pessoas muito queridas, todas elas têm, assim, teriam uma historinha para contar. Então não tem como, eu sei que é um evento acadêmico, não gosto dessas coisas assim, muito, né? Mas tem emoção, tem muita da minha parte. E uma coisa, eu estava lendo a página
legal que eu vi, eu ponho escrito aí, né? O Sigma T é uma rede. Porque antes a gente falava do grupo Sigma T. E a mim, sabe, quando eu li na página, mexeu muito. Eu achei que legal, que ideia. Eu gosto muito da ideia de rede. E eu nunca tinha conversado com o Romulo, eu não sabia que ele tinha mudado isso, assim, para uma rede. Eu entendo. Então, eu acho que, nossa, a palavra rede tem muito mais a ver mesmo, que reúne professores da educação matemática com interesse na produção de significado, tudo por causa do outro, né? E, então, olhando para isso, me chamou a atenção, né? E gostei disso. Eu acho que o Sigma T, na verdade, hoje aqui está comemorando, né? Não é, claro que tem tudo a ver com como começou, mas eu entendo, e já vou explicar um pouquinho melhor, que é uma celebração de todas essas pessoas que compõem o Sigma T. Eu também, né, claro, estou assim, muito feliz de estar aqui junto com o Bigode, com o Marcos, né, são pessoas muito queridas. O Bigode e o Romulo, por coincidência, eu conheci junto, no mesmo dia, eu conto isso, mas há muitos anos, quando naquela primeira linha que o Bigode colocou, eles organizaram uma semana de estudos matemáticos, era a semana acadêmica, né? Não sei se era de educação matemática, mas era uma semana acadêmica na USP. E coincidentemente eu era aluna da graduação aqui, e eles pediram um representante da graduação, era a Luciana, o pessoal que fazia parte do Gelson Lier, não sei se era filho do Giovanni. Aí pediram para o Dante um representante da graduação. E lá foi a Miriam, né? O Dante falou, vai lá. Nossa, gente, vocês não imaginam, né? Uma pessoa daqui do interior chegando lá. Eu achei o máximo, aquele homem lá de cabelo comprido, com rabo, esse daí. Eles eram bem malucos pro meu estilo de linguagem, né? Era assim, bem mesmo. Assim, a Luciana emprestou a carteirinha para comer no restaurante universitário, mentindo, assim. Então, coisas, parece que não, mas depois eu volto nisso, quando você olha de trás para frente, você, né, nos campos, essas coisas, mas, assim, e eu acho assim, olhando agora, né, puxa, eu fui tratada com muito respeito. Em nenhum momento esses dois aqui, que eram muito malucos pro meu jeito de ser, né, de forma alguma me senti... você sabe, eu acho que sabe o que eu estou dizendo, né? No começo da década de 80, sai daqui e a preocupação, eu conheci aquele professor, como é que chama, que escreveu o livro? Os cabelos tudo assim. Escreveu o livro lá da década de... Não importa, como chama? Mas, ou seja, eles chamaram essas pessoas. Então, eu tenho uma recordação, né, assim, muito legal desse momento, do meu encontro, e estar aqui, né? Sempre que eu me encontro com eles, eu falo isso. E o Márcio já disse que foi professor, só não foi meu professor, por descuido ali, mas ele tem citado como muito. Então, sobre a parte acadêmica do grupo, dos trabalhos, então, semânticos, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar? Mas aí eu participei de várias bancas. E participei de várias bancas porque, na verdade, acho que... Eu não sei, né? Mas, assim, e gostei demais. Tá? Participar de banca com pessoas que você gosta é sempre muita aprendizagem. Então, eu me lembro que eu ficava, as bancas, assim, você fica maluco, né? Com as coisas, com as ideias. E aí você não entende aquilo. Eu me lembro assim, no começo, quando o Romulo chegou aqui, eu já estava na Unesp, eu lembro que a coisa que mais me chamava a atenção era aquele negócio de conhecimento igual, abre parênteses, crença e vírgula justificação. Parece que um par ordenado tinha alguma coisa assim, eu falei, nossa, que negócio matemático, né? Ele está forçando a barra. Mas, então, era a primeira coisa que vinha naquela época. Depois, participando das bancas, eu participei da banca da Patrícia, pode ser que eu tenha perdido alguma aqui nas minhas anotações, mas do Carlos, da Viviane e do Viola. E depois,
eu anotei aqui a do Tiago. O Tiago, ele não é do Sigma T, mas eu participei da banca dele, do mestrado, e eu gostei demais, assim, quando... Já vou explicar o que eu gostei. Então, eu pus porque ele trabalha com as ideias, né? Eu acho que a cada momento, assim, eu percebia um desenvolvimento dos conceitos ao longo dos anos, né? E mesmo nesse papel de fora, eu sinto de fora, mas assim, eu percebia, nossa, olha, não está ficando um pouco mais claro para mim, mas eu percebia também o esforço do grupo, na época a gente falava grupo, mas como que esses conceitos todos, eles eram retomados. Então eu me lembro, eu não sei, o Bigode falou aqui de tarefas e tal, mas eu me lembro assim, do trabalho tanto da Regina quanto da Patrícia, nos protocolos, a elaboração de todas aquelas, que é feita pensando nos aspectos teóricos que sustentam a metodologia e todo o trabalho do grupo para organizar os protocolos de entrevista, porque baseado nessa teoria, né? Eu senti assim, um desenvolvimento nisso. Uma outra coisa, eu não sei, que eu tenho, Viviane, que o seu trabalho também teve uma preocupação grande com as atividades, né? Com as tarefas. Do grupo do curso de extensão. Então, assim, eu pude perceber ao longo de estar participando das bancas, o quanto, aí eu coloquei, na verdade, é assim, gente, eu estou falando aquilo que eu então, a produção de significados é uma palavra que, quando fala em modelos do campo semana, sempre vem, né, processo de produção de conhecimento e significado. Aí essa que eu falei, conhecimento é crença, afirmação, justificação, que não é, nunca entendi muito bem, mas eu sei, não é justificativa, é justificação. Aí leitura plausível, legitimidade. Eu acho que foi nos últimos, assim que começou, eu não sei se no começo falava de circulações locais, núcleo de um campo semântico, e o trabalho da Regiane, que é onde o Tiago se baseia bastante, que é essa ligação com o Wittgenstein. Eu achei assim, nossa, que aproximação que foi feita, que o Tiago também faz muito isso. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho da Regiane, porque o Tiago, ele cita muito o seu trabalho, que você também fez, né? A ligação com o Wittgenstein. E eu acho que essa história de jogos de linguagem e campos semânticos, eu acho isso algo assim, muito forte, muito assim, que dá conta de muita coisa, e eu percebo que o grupo está trabalhando nessa direção, ou seja, quando o Romulo começou com essas ideias, eu percebo que está ficando, inclusive, do ponto de vista assim, metodológico, desenvolvendo instrumentos e mais em sintonia. Assim, se eu tivesse que escolher, né, o que é que você gosta mais, tal, embora seja tudo ligado, eu adoro essa ideia de leitura plausível. Porque, na verdade, e eu sinto assim, que é uma maneira de ser, uma postura em relação ao outro. Tá? Então, claro, nós estamos pensando na parte de, como estou fazendo a pesquisa, como dando sustentação para a produção de conhecimento, me coloco dessa maneira. Mas muito forte também se colocar como professor em sala de aula. Eu sempre, muito inspirada nisso, eu acho que, nossa, é fantástica essa postura. Na verdade, eu falo, é uma maneira de ser Sigma T, né? Porque você às vezes, assim, vou falar mais do Romulo, que é com quem eu tenho mais proximidade, e às vezes se irrita também. Porque eu percebo assim, isso no Romulo e às vezes na Heloísa. Você vai falar e você já quer tirar conclusões e tal, e aí eles começam com aquela maneira, não, mas eu não sou onde que ela está, quem que está falando, você tem que entender que a pessoa está falando, e muitas vezes falam, lá tem, né? O Romulo e a Heloísa estão muito assim, né? E claro, certamente vocês, quando eu sinto que isso é uma maneira de ser do grupo por conta dessa inspiração. Esse cuidado todo e uma postura
E isso a gente, eu acho que procura, né, em sala de aula, eu acho que é muito apropriado, chama muita atenção na hora de estar com os alunos, quando você vai falar de erro. Eu trouxe aqui um pedacinho lá do Tiago, mas eu sei que é do Amarildo, eu acho esse. O interesse por uma leitura positiva do processo de produção de significados para a matemática. Isto é, o interesse em entender o que as pessoas dizem e por que dizem, né? Em oposição ao olhadas pelo erro, pela falta. Não foi muito fácil entender esse negócio de leitura positiva, né? É isso, porque não é ser positivo em relação ao outro. Eu lembro que vocês falavam muito isso, não é ser aquela coisa poliana e tal, é outra coisa. E eu acho muito legal esse conceito. Aqui eu trouxe mais um pedacinho agora, é do Tiago também, mas que é da Regiane, né, Regiane? Você que ajuda, né? O modelo nos fornece ferramentas para olhar o que está acontecendo localmente, ao invés de fazer uma leitura dizendo que coisas estão fora ou não de um jogo, ou para ser mais técnica, um campo semântico. Permite fazer uma tentativa de leitura plausível dos processos de produção de significados, olhando para a produção de significados que estão ocorrendo em relação a um núcleo, como uma pessoa faz o que fez, com vista a uma interação, um compartilhamento de espaços comunicativos. É muito legal, eu acho que essa parte do espaço comunicativo, dos jogos de linguagem, né, eu acho que aí está, enfim, uma coisa bem. E aí, né, esse é o, digamos, a leitura plausível que eu escolhi, que eu acho que é mais legal. E eu pensando, né, gente, o que vai ser esse evento? E estava lá o Olho e eu numa livraria e nós encontramos um livro Contos Plausíveis de Carlos Drummond de Andrade, né? E eu li e falei, eu quero ver muita coisa disso. E eu escolhi esse daqui. Tem vários assim, tem um que fala muito da noite, que depois me remete ao cômodo, né? Da noite. E pensando mais, sei lá, pensei no modo de ser do Sigma T. Eu não quis falar de uma pessoa, porque eu acho que, na verdade, todo esse trabalho é um trabalho compreendido lá no título daquela página de uma rede. Então, eu vejo como um trabalho coletivo, teve uma inspiração inicial, mas que a força de vocês, quando vocês pensam na contribuição para a educação matemática, eu vejo que, pensando, né, em todos, que eu vou ler aqui para vocês, eu copiei, mas eu não sei porquê, lendo isso me lembrou. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e vendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra do pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou que tinha gosto do queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaiopedia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Eu achei muito legal, eu gostei desse conto. E o título, né? Eu vou deixar para o Rômulo aqui, mas é a todos vocês, tá? Vou deixar de presente esse livro. Tem vários pontos bem interessantes. E como eu disse lá, né? Plausível é algo aceitável. Você acreditar, mas também plausível, eu fui procurar e é algo digno de aplausos. Então eu acho que vocês, todos, né, do Sigma T, merecem. Acho que o Brasil está todo mundo espalhado, né? Pessoal do Sigma T. E Rômulo, eu acho que você deve se sentir muito orgulhoso. Eu acho que todos nós aqui, né? E de ter esse grupo
E nós somos assim, momentos, né? Como esse, né, Marcos? Eu acho que a gente vive tanta coisa chata. Eu estava pensando sentada aqui, que bom, né? Ter pessoas assim, esses momentos difíceis que a gente passa, e de repente tem um evento como esse. Ele veio, eu agradeço a vocês por organizarem, eu acho que ele veio, né? E a gente está junto de pessoas que têm essa maneira de ser e nos faz sentir tão bem, tá? Que cresce, que eu tenho certeza que na sala de aula, nas pesquisas, isso tem deixado a marca. Continuamos, né? Eu gostei da história da rede. Obrigada, gente. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Eu gostaria de agradecer, Lógico, Marquinhos, a Miriam, e em função do tempo eu vou abrir para pergunta, mas eu queria assim, que tivesse umas 3, 4 perguntas, né? Fazer em bloco e passar para eles, e a gente vai ter a sessão de encerramento. A verdadeira história de por que mudou para a rede é porque estava correndo um boato de que o Sigma-T, na verdade, era um mito, uma lenda. Não existia de verdade. Porque a gente não faz reunião que nem os grupos sérios, tem um texto, aí discutem o texto, entendeu? A gente não faz isso. Então, foi quando eu falei assim, é o seguinte, vamos aqui promover um deslocamento conceitual. Né? Mas é muito interessante, porque na verdade o que acontece? As pessoas que passaram por aqui, elas estão com uma liberdade total de montar os seus grupos de pesquisa, tá? E esses grupos constituem essa rede. Mas na verdade não foi uma atitude também assim de má índole. Era possível, era plausível que Agora, Marquinhos, quando foi que você concluiu que você precisava de um orientador de outra natureza? Porque ele falou que ele não é muito escrever e eu não sou muito de ler. Eu percebi que não ia dar certo. A gente comentou, Marquinhos, eu queria te bravo. Ó, Marquinhos, então até sexta-feira você me entrega um material escrito. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu estou na minha sala na sexta-feira, pelo meio da tarde, o Marquinhos chega com uma folha escrita de um lado pela metade. Aí eu adiei para a folha para ser porque eu não vou ler. Ele vai escrever essa minha folha e eu não vou ler essa minha folha. É verdade. E aí o pessoal pergunta, porque o pessoal acha que a gente ia virar, não sei, não ia mais conversar, né, essas coisas assim. E não tem nada de ver. Acho que era para ser mesmo, né? Deixa eu contar uma história, que essa é melhor. Na minha cadeira superior tem uma só reprovação. Adivinha quem me gerou? É verdade. A gente ficou sabendo só mais tarde, e eu não sei porque ele também não disse, não sabe. A essa altura, a diferença que fez, nenhuma, né? Não fez nenhuma. O seu faço que você foi isso da Heloísa, só que não fez. Não, eu descobri depois. Tem mais um comentário, não fala. Quem ficou com C? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a mim, o Marquinhos, o Bigode, e agora eu vou dar a Cláudia para fazer os encerramentos aí. A gente vai ter mais falas, tá?